Olá, meus amigos, vamos começar nosso último bloco teórico de hoje e vamos começar conversando um pouco sobre direito coletivo. Falamos sobre direito de greve e aí um assunto diretamente ligado a vocês é o direito coletivo. Quando eu penso em direito coletivo, gente, a primeira coisa que eu penso é no artigo 8º da Constituição da República. O artigo 8º da Constituição da República é quem vai nos trazer as premissas básicas do direito coletivo no Brasil. Esse direito coletivo que foi minimizado, que foi fracionado em inúmeros pedacinhos pelo Estado. O Estado tinha um inimigo do mesmo tamanho que ele, de uma proporção macro, que era a classe trabalhadora. O que o Estado fez para tornar esse inimigo fraco? Picotou esse inimigo em base territorial e categoria profissional. Legislações alienígenas na Europa, por exemplo, um sindicato, ele responde quase por um país inteiro, por uma região do país inteiro. É um sindicato macro que dá mais força na hora de negociar. No Brasil, não. O nosso sindicato é dividido por base territorial, município, de forma que vocês ficam mais vulneráveis na hora de negociar e perdem seu poder de barganha. Vamos ver quais são essas premissas básicas que o direito coletivo nos impõe. Vamos lá, abre comigo o artigo 8º da Constituição da República. Quem está sem a Constituição da República, dá um pause aí, vai lá no artigo 8º da Constituição da República. E aí nós vamos encontrar, logo no caput, a primeira premissa básica do direito coletivo no Brasil. Vamos lá. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. É livre a associação sindical. O Estado não pode tolir a criação de sindicatos. Você não pode ser obrigado a participar de sindicato nenhum. Não está dentro do poder discricionário da administração pública autorizar ou não autorizar a criação de um sindicato. O Estado não pode, dentro de seu mérito administrativo, oportunidade, conveniência, olhar para você pode montar um sindicato, você não pode, você não pode. Perceba comigo, acompanhe o inciso primeiro. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Então, hoje, se tivermos uma lei criando e estabelecendo requisitos, dando ao Estado poderes para limitar a atuação do sindicato, essa lei é inconstitucional. Porque é livre a associação sindical no Brasil. É uma das premissas básicas do direito coletivo em nosso país, previsto diretamente na Constituição da República. Ok? Agora, que eu sei que é livre a associação sindical, professor, eu não preciso do Estado para nada? Preciso. Quando eu monto um sindicato, eu não preciso pedir autorização. Basta preencher os requisitos legais e eu monto o meu sindicato. Agora, é indispensável que eu venha registrar o meu sindicato no Ministério do Trabalho. Só após o registro do Ministério do Trabalho é que aquele sindicato pode atuar como representante da categoria profissional. Enquanto não houver o registro, o sindicato não pode representar a categoria profissional. Você pode ir no cartório de pessoas jurídicas, você pode abrir uma conta no banco, mas é o registro no Ministério do Trabalho que autoriza você a representar a categoria profissional. E por que esse registro é tão importante? Porque o Brasil adota o princípio da unicidade sindical. O que quer dizer o princípio da unicidade sindical? Quer dizer que em cada base territorial eu só posso ter um sindicato. Se você não gosta dos rumos que o sindicato está conduzindo a sua categoria profissional, você não pode criar um sindicato concorrente no outro bairro ou na outra rua. Você deve necessariamente participar das eleições desse sindicato e destituir a chapa que ali está conduzindo até então. Por quê? Porque o nosso país só respeita um sindicato por base territorial. Daí a importância do registro, porque você só consegue o registro no Ministério do Trabalho se comprovado que não existe nenhum outro sindicato registrado ali. Se eu quero registrar o Sindicato dos Professores em Cursos Online do Rio de Janeiro,
se já tiver um sindicato desse registrado, eu não consigo registrar o meu. Agora, preenchi todos os requisitos legais, não tem nenhum outro sindicato registrado, eu não posso, eu, Estado, negar o registro àquele. Tá? Lembrar que é um poder vinculado. É como você tirar uma carteira de habilitação. Preenchida todas as etapas legais, não cabe ao Estado falar, não, mas esse cara tem cara de barbeiro, eu não quero dar carteira para ele. Isso não acontece. Tá? Então lembre-se, eu só tenho um sindicato por base territorial e a base territorial mínima é o município. Já havendo um sindicato nesse município, eu não posso ter outro bairro. Professor, eu posso ter um sindicato que engloba vários municípios para aumentar um pouco a força da categoria? Claro que pode. O mínimo é o município. Mas você pode ter um sindicato que vai cobrir toda a região metropolitana. Um sindicato que cobre o ABC lá, Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, a Baixada Fluminense, a região serrana, a Baixada Santista, os municípios que ali participam, do Rio de Janeiro, a região serrana, a região dos lagos, e assim vai. Se tiver uma região metropolitana, é muito comum que todos aqueles municípios se unam para formar um sindicato um pouco mais fortalecido. Não tem nenhuma ilegalidade. Eu não posso fracionar mais que o município. Vamos dar uma olhada aqui. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa da categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados. Aí vem a parte importante para a gente. Não podendo ser inferior à área de um município. Não podendo ser inferior à área de um município. Se houver um sindicato naquele município, você não consegue outro. E a minha dúvida, o sindicato pode atuar como substituto processual dos membros da categoria? Sim, pode. Normalmente, quando eu penso em ingressar em juízo, eu vou ingressar em juízo em meu nome, pleiteando um direito meu. Isso se chama legitimação ordinária. Ingressar em juízo em meu nome, pleiteando um direito alheio, como regra, não pode. Porque se eu tiver que entrar na justiça para requerer um direito seu, a parte ré, em contestação, vai arguir uma preliminar de ilegitimidade ativa e pedir a extinção do feito sem resolução de mérito. Porque eu não sou parte legítima para pleitear um direito alheio. Esta legitimação extraordinária, que é poder ingressar em juízo para pleitear um direito alheio, requer necessariamente a autorização legal. Só quando a lei autoriza é que você pode ingressar em juízo para pleitear um direito alheio. Estaríamos aqui diante de uma hipótese de legitimação extraordinária? Pode o sindicato ingressar em juízo pleiteando um direito dos membros da categoria? Pode. Encontramos isso no inciso 3º. Só que esse direito do sindicato de substituir a categoria profissional, ele não é individualizado. Ele substitui os direitos individuais da categoria ou os direitos coletivos de uma certa coletividade, de um grupo, de uma empresa. Agora, eu deixei o meu emprego de carteira assinada, não recebi minhas verbas, mas também não processei o empregador, porque ele foi um cara muito gente boa comigo e arrumou um emprego melhor para mim, e ele está passando por dificuldades financeiras. Fui eu que falei para ele não me pagar nada. De repente, eu tenho a ingrata surpresa de ver uma ação judicial contra o meu amigo ex-empregador, em que o sindicato processa ele por conta das minhas verbas. Pode, nesta oportunidade, para pleitear minhas verbas decisórias, o sindicato ingressar em juízo em nome dele, pleiteando um direito meu? Não. Porque vem comigo, acompanhe o inciso 3º do artigo 8º. Vamos lá. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Vamos imaginar que todos os empregados de uma determinada empresa não estão recebendo uma verba qualquer. Os empregados não costumam ingressar em juízo porque temem represárias e depois eles serem dispensados porque botaram o patrão na justiça. Para preservar os trabalhadores, o próprio sindicato
pode ingressar em juízo representando aqueles empregados daquela empresa, pleiteando a hora extra que não vem sendo paga, o intervalo que não vem sendo concedido. Tá? Ou uma única verba para toda categoria profissional que não vem sendo concedida. O sindicato pode entrar, por exemplo, com uma ação de cumprimento. Foi negociado algo por acordos e convenções coletivas e a empresa não concede, a categoria profissional não concede aquilo. O sindicato entra com uma ação de cumprimento determinando o pagamento. Quando eu penso em dissídio coletivo, que nós falamos da lei de greve, você, por exemplo, buscar a justiça, eu penso em competência do Tribunal Regional do Trabalho. Quem julga dissídio coletivo é o desembargador. Dissídio coletivo, gente, já entra direto no TRT. Agora, o dissídio coletivo é o que vai estipular as normas para aquela categoria. Ao final daquela ação, daquele dissídio, vai haver uma sentença que chamamos de sentença normativa. E a sentença normativa cria algumas obrigações. Quando essas obrigações não são respeitadas, o sindicato, por intermédio de uma ação de cumprimento, agora em primeira instância, substituindo a categoria profissional, ingressa em juízo para que os empregados possam receber a determinada verba que lhe foi suprimida. Então, a ação de cumprimento é uma ação que o sindicato propõe na vara do trabalho e o dissídio coletivo é proposto no TRT para os desembargadores. Cuidado para você não confundir. Tá? Vamos lá. Inciso 4º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical, independentemente da contribuição prevista em lei. A questão aqui é a seguinte: eu não participo do sindicato, professor. Eu sou obrigado a participar do sindicato? Não. Logo no 5º aqui você vai ver. Olha o que diz o inciso 5º, acompanha comigo. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Diferentes legislações alienígenas, países de uma certa forma de cultura comunista, em sua grande maioria, o empregado obrigatoriamente é sindicalizado. É automática a sindicalização de todos que trabalham de carteira assinada. No Brasil, não. Você é sindicalizado se você quiser. Se você não quiser, você não participa do sindicato. Professor, eu não gosto desse grupo. Lá no sindicato é uma fofocada. O pessoal não gosta de trabalhar. Vão todo mundo para a piscina no fim de semana, fazer caminhada. Eu não gosto. Para dizer a verdade, professor, eu não gosto de seres humanos, eu não gosto de gente. Eu não vou participar daquilo. Se eu não vou participar, se eu não quero ir na festa julina, se eu não quero ir na sede campestre, se eu não quero fazer caminhada com eles na floresta, eu tenho que pagar alguma coisa? Tem. Mesmo você que se recusa a participar do sindicato, é obrigado a pagar. Todo mês? Não. Uma vez por ano, uma quantia equivalente a um dia de salário seu, que nós chamamos de contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical. Está no artigo 580 da CLT. Então, todos os trabalhadores, sejam eles sindicalizados ou não, estão obrigados a pagar a contribuição sindical. Agora, quando você facultativamente, dentro do seu livre-arbítrio, deseja ser sindicalizado, além da contribuição sindical que você paga uma vez por ano, você se compromete a pagar a mensalidade do sindicato. O sindicato vai estabelecer uma quantia, R$15, R$18, R$13, R$50, não me importa, e aí você se comprometeu a pagar a mensalidade do clubinho, do sindicato. E aí você foi sindicalizado. Então, percebam a diferença. Aquilo que você paga de forma mensal, dentro do seu livre-arbítrio, é a mensalidade, paga se quiser. E aquilo que você paga, independente de sua vontade, uma vez por ano, equivalente a um dia de salário, aí é a contribuição sindical prevista no artigo 580. Essa contribuição será paga no mês de março, todo ano no mês de março. Professor, e se eu for admitido no mês de abril? Não adianta, porque no mês subsequente você tem que pagar a contribuição. Professor, e se eu estiver trabalhando numa empresa no mês de março? Aí eu sair dessa empresa e for para outra empresa em agosto.
Quando eu chegar na outra empresa, eu sou obrigado a pagar de novo. Se você estiver no mesmo ramo de atividade, você não é obrigado a pagar de novo. Você já pagou. A não ser que você esteja indo para um outro sindicato na qual você não fazia parte. Aí você vai ter que pagar de novo. Tá? Então fiquem atentos. A contribuição sindical é obrigatória, artigo 580. Ainda que você não seja sindicalizado. Todos vão ser obrigados a pagar. Tá? Então, agora, professor, pode o sindicato, eu vejo muito, ele estabelecer na convenção coletiva que todos serão obrigados a pagar uma taxa de fortalecimento, uma contribuição assistencial. Aí não pode. Qualquer obrigação prevista em convenção coletiva só pode atingir os associados. Se você não é associado, você pode ser vítima de um outro desconto obrigatório? Não. Qualquer outro desconto que você queira pagar é facultativo. Tá? Então, não pode o sindicato criar, por intermédio da convenção coletiva, qualquer outra taxa que venha impor os não sindicalizados. Essa outra taxa que ele foi descontada é ilegal e a quantia deve ser devolvida. Ok? Vamos lá. Inciso 6, ainda no artigo 8º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Obrigatória a participação dos sindicatos. Gente, toda vez que eu penso em negociação coletiva, eu penso em acordos ou convenções coletivas. E os acordos ou convenções coletivas são necessariamente celebrados por sindicatos. E aonde estão os acordos e as convenções coletivas? No artigo 611 da CLT. Esse artigo cai muito em prova, porque é o artigo que traz a definição de acordo e a definição